Fala, meu querido aluno! Pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula, turma, eu quero comentar com vocês a respeito de um conteúdo chamado probabilidade. Perfeito? Turminha, se encaixa em relação ao conteúdo de estatística e você já vai perceber o porquê. Nós temos algo alinhado com a estatística, tá? Tanto é que os editais, quando colocam o conteúdo de probabilidade, ele coloca estatística e probabilidade, tá bom? Então vai se encaixar dentro desse tópico aqui e a gente começa a conhecer um pouco mais sobre a probabilidade. Perfeito? Qualquer dúvida, turma, que você tiver, manda lá no Instagram. Está aqui, @professor Ian Ribeiro. Perfeito? Qualquer dúvida, sinta-se à vontade em mandar para nós. Vamos lá. Primeira coisa, turma. Existem alguns conceitos relacionados à probabilidade que precisamos trabalhar. Perfeito? O primeiro conceito que a gente trabalha no conteúdo de probabilidade é chamado de experimento aleatório. Ponto. Turminha, toda vez que a gente fala em relação a experimento, é aquilo que, submetido a uma determinada condição, ele irá gerar para nós resultados. Perfeito? Então, o objetivo de um experimento é gerar resultados. Só que por que a gente fala que probabilidade é um experimento aleatório? Porque você tem uma situação em que esses resultados, submetidos a uma mesma condição, eles apresentam de uma maneira o quê? Aleatória. Então, por exemplo, e é aí que eu já começo a falar, e você vai falar assim: ah, Ian, realmente, nas questões de probabilidade, volta e meia, a gente encontra algo sobre moeda. Por quê? Porque você submete ao lançamento de uma moeda ideal, então todo mundo tem a mesma chance de sair, só que ele, sempre que é lançado, ele gera um resultado, só que você tem a certeza do que vai sair? Não. É sempre um resultado aleatório. É muito comum você encontrar questões em que você precisa calcular a probabilidade associado a um determinado sorteio. É muito comum você encontrar questão onde você precisa retirar uma carta de um baralho, ao lançamento de um dado. É muito comum você encontrar uma situação que pede para calcular a probabilidade do nascimento de uma criança de um determinado sexo. Então, são sempre situações em que você tem um resultado aleatório. Perfeito? Esse é o primeiro conceito. O segundo conceito é chamado de espaço amostral. Turma, o que eu quero que você entenda com espaço amostral? É um conjunto com todas as possibilidades de resultado. Perfeito?
com todas as possibilidades de resultado. Aqui você pode encarar também que é um conjunto total com todos os elementos. Normalmente, turma, o espaço amostral ele é definido com duas maneiras. Um S de space. Existe esse símbolozinho aqui, tá? É como se fosse aquele símbolo do homem da física, quando você trabalha com resistência. Perfeito? Mas assim, não se apega a isso, não. Porque na hora de resolver as questões, a gente vai falar assim, ó, isso aqui é o total, então o total é o espaço amostral. Quando você faz o lançamento de um dado, lembra que é um experimento aleatório. Mas, ô turma, mesmo sendo aleatório, chega uma hora que você tem um parâmetro de onde ele vai até onde ele vai. Ele começa a se repetir. Em um lançamento de um dado, quais são todas as possibilidades de resultado? O 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Isso daqui são os elementos que compõem o seu espaço amostral. Agora eu queria que você se habituasse a enxergar sempre a quantidade total em número. Porque como a gente está falando do lançamento de um dado, eu tenho 6 elementos. Turminha, isso daqui, ó, é a quantidade. Não é esse 6, porque aqui é o quê? É um elemento. Tenha essa distinção. Perfeito? Eu posso, por exemplo, enxergar o espaço amostral do lançamento de uma moeda. Cara, coroa. Tá bom? Nessa demonstração, esse ponto e vírgula ele funciona como elemento separador. Tranquilo? É só de fato para separar. E aqui, meu NS é igual a 2. Muito tranquilo, turma, o conceito de espaço amostral. O último conceito, antes da gente definir e resolver questões, é um conceito chamado evento. Turminha, o que é o evento? É um subconjunto do espaço amostral. Vixe, agora já começou a dificultar, Ian. Não. Turma, a princípio, eu quero que você enxergue o evento da seguinte maneira. Quando você lê um enunciado, o enunciado ele é muito claro em relação ao comando da questão sobre, dado um experimento aleatório, calcule a probabilidade de acontecer tal coisa. Consegue enxergar que você vai encontrar na questão a probabilidade de algo acontecer. O meu evento é justamente aquilo que desejo encontrar. Mas, ô turma, é encontrar em relação à questão. Não ache que, por exemplo, você vai ter uma questão do lançamento de um dado que vai de 1 a 6, mas a questão ela vai pedir para cair a probabilidade de um número 8. Não faz sentido. Você consegue perceber que aquilo que eu desejo encontrar é algo que faz parte do espaço amostral. Por isso que a gente diz como subconjunto. Por exemplo, lembra que a gente colocou o espaço amostral
do lançamento de um dado, lembra que a gente tinha isso daqui. A questão ela pode te pedir, por exemplo, para encontrar a probabilidade de sair um número primo. Aí, a partir do momento em que eu falo, poxa, a questão ela está pedindo um número primo, então ela está pedindo o evento número primo. Lembra que é visualizado no espaço amostral. Então, turma, ó, quem que é um número primo que divide por 1 e por ele mesmo? O 1, apesar de dividir por 1 e por ele mesmo, mas ele não é primo. Então, no meu caso aqui, o evento seria ou o número 2, ou o número 3, ou o número 5. Nessa situação, eu queria que você enxergasse que nós temos aqui um conjunto, claro, por ser conjunto, tem uma quantidade total de elementos, mas enxergue da seguinte forma. Se ele está te pedindo um número primo, concorda que tanto faz você retirar o 2, o 3 ou o 5. Sendo assim, turma, esses elementos eles são chamados também de elementos favoráveis à saída do resultado. Perfeito? Elementos favoráveis à saída. Pronto. Visualizado esses três conceitos, a pergunta que a gente se faz agora é essa. Ó. Ian, sendo assim, como calcular a probabilidade de algo acontecer? Simples. A partir de agora, turma, a gente define probabilidade em termos de resultado como sendo número de elementos do evento dividido por número de elementos do espaço amostral. Tem uma maneira mais tranquila de enxergar, mas vamos por parte, tá? Lembra que evento é aquilo que eu quero que aconteça e existe uma quantidade de elementos, tá? Lembra que esse NS é o espaço amostral e o espaço amostral é a quantidade total. Essa mesma divisão a gente pode escrever assim, ó. Quantidade de elementos favoráveis dividido pela quantidade de elementos totais. Lembra que favorável é definido a partir do evento como algo que, se sair, para mim está tudo bem. Elementos totais é o seu espaço amostral. E, além disso, turma, tem algo muito banal que o pessoal fala assim, a probabilidade é aquilo que eu quero que saia dividido pela quantidade total. Perfeito? Tanto faz você enxergar os três. O importante é você calcular. E detalhe, turma, tá vendo que isso daqui, ó, está escrito na forma de quê? Fração. A sua alternativa, ela pode ser apresentada na forma de fração. Mas concorda que se você dividir, você não encontra um número decimal? Então, eu posso ter o resultado de uma probabilidade em decimal. Mas aquilo que é decimal e multiplicado por 100, eu posso colocar o valor decimal em termos de porcentagem. Lembrando que para fazer isso aqui, ó, é você pegar o decimal e multiplicar por 100
E na multiplicação por 100, a sua vírgula segue esse caminho 2 vezes, tá bom? Feito isso, vamos resolver algumas questões. Observe a nossa primeira questão. Suponha que certa agência do Banco do Brasil, ela tenha 25 funcionários. Então, turma, concorda que isso daqui não é a minha quantidade total? Se é a quantidade total, a gente já sabe que isso é o meu espaço amostral. E aí ele te dá uma tabelinha aqui, né, uma distribuição das idades. Olha a pergunta, ó. A probabilidade de que ao escolher aleatoriamente, então, ó, experimento aleatório. Isso daqui, ele está indicando o comando da questão, perfeito? De que ao escolher aleatoriamente um desses funcionários, a sua idade seja superior a 48. Aí a pergunta que eu vou te fazer é, o que ele quer encontrar? Alguém com idade superior a 48. Então, como isso daqui é o que eu quero encontrar, automaticamente isso é o evento. E se ele é o evento, ele tem uma quantidade de elementos. Vamos encontrar. Superior a 48, 48 não entra. Então, turma, se você olhar a tabela, nós temos ali 6 elementos. Então, o evento superior a 48, ele tem uma quantidade de 6 elementos favoráveis à saída. Qual é a quantidade total? 25. O seu resultado está em porcentagem. Turma, quando você divide isso daqui, dá 0,24. E quando você multiplica por 100 e desloca a vírgula, dá 24%. Resposta correta, letra E. Próxima questão. Observe. Um auditor do trabalho, ele deve analisar 20 processos. Aqui a gente já está se deparando com o quê? Com a quantidade total. E ele dá a distribuição. Qual a probabilidade? Olha o comando da questão. De tirar um assunto relativo à FGTS. Isso aqui não é o que eu quero encontrar? É. Então, ele é o evento. E se ele é o evento, ele tem uma quantidade de elementos. E a questão diz, ó, 7 em um total de 20. Então, a minha probabilidade evento pelo total, elemento favorável pelo total e o que eu quero pelo total. Ao dividir isso daqui, dá 0,35. Resposta, letra B. Perfeito? Próxima questão. Considere que 9 rapazes e 6 moças, sendo 3 delas adolescentes, se envolvam em um tumulto e sejam detidos para interrogatório. Se a primeira pessoa para ser interrogada for escolhida aleatoriamente, experimento aleatório, e deu o comando de probabilidade, já sabe que é um experimento aleatório, qual é a probabilidade de ser uma moça adolescente? E, turma, automaticamente isso daqui é o que para nós? O evento. Tranquilo? O meu evento, ele tem 3 elementos, então eu tenho 3 elementos favoráveis à saída. Qual é a quantidade total? Muito cuidado, porque vai ter gente que vai dividir apenas por 6. Mas não é, Ian. Por quê? Porque a quantidade total, turma, inclui os rapazes também. Então, esse grupo aqui é o que define o meu total. 3 sobre 15. Aqui você pode utilizar simplificação de fração. Se eu chego aqui e divido por 3 e aqui eu divido por 3, facilita, porque a minha divisão dá 1/5. E 1/5
dá 0,2 como resposta. Então, ó, letra A é o nosso gabarito. Tranquilo? Antes da gente finalizar, a gente vai colocar aqui agora uma observação. Detalhe. A probabilidade, turma, ela tem um intervalo. Porque às vezes eu pergunto assim, ó, eu posso ter probabilidade negativa de algo acontecer? Não. Turma, a sua probabilidade é um número maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1. Então, automaticamente, isso aqui é o quê? É um intervalo, é um limite. Eu posso colocar isso em porcentagem, perfeito? 0%, e quando é 1, 100%. Turminha, 100% é o que a gente chama de evento certeza, porque é certo de acontecer. Quando é 0%, isso aqui é chamado de evento impossível de acontecer. Tranquilo? Isso aí é só realmente uma observação que é considerado como um axioma. É aquilo que é necessário, mas não tem uma definição formal. É algo realmente que você só precisa para corroborar aquilo que você está explicando. Perfeito? Turma, espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, manda lá no Instagram. Tá aqui, ó, @professor Ian Ribeiro. Perfeito? Sinta-se à vontade, curte, comenta, compartilha nosso material. Fiquem com Deus e fui!